E a história termina com os policiais escoltando e prendendo a Hit Girl. E esse é o fim da HQ de Kick-Ass 2. Uou, já faz um tempo desde que eu deixei esse gancho no último vídeo, né? Tempo bastante pra esse pobre coitado desse personagem ter voltado a ser só aquele carinha do filme de herói engraçadinho que você viu há muito tempo atrás. Mas antes tarde do que nunca, eu resolvi criar coragem pra vir aqui e terminar de falar sobre como essa história do chutador de bunda, ou bunda chutada, chegou ao fim. E dar a minha opinião sobre como essa história termina. Bom, pelo menos é a história do Kick-Ass original, porque pra quem não sabe tem outro Kick-Ass, na verdade é uma Kick-Ass. No primeiro vídeo eu falei sobre as diferenças entre a HQ e o filme, e como os dois têm tons completamente diferentes um do outro. Enquanto a HQ tem a premissa de o que aconteceria na vida real se o moleque saísse por aí tentando ser um super-herói, e pouco a pouco a história vai mostrando como isso não daria certo da pior maneira possível, o filme pega essa premissa e tenta passar essa mensagem, só que seguindo todas as fórmulas de histórias de heróis. Ele genuinamente é um filme de super-herói, adaptando uma HQ que foi feita justamente pra zoar esse tipo de história. Apesar dessas diferenças, tanto a HQ quanto o filme são bons, cada um da sua própria maneira. A vibe do filme é bem tipo, conheça Dave, um garoto pra lá de atrapalhado que vai estourar a boca do balão quando se fantasiar de Kick-Ass e se envolver em altas trapalhadas com muito humor, romance e ação. Já a vibe do quadrinho é, olha aí, tá vendo esse cabaço? Esse imbecil vai colocar uma fantasia de super-herói porque ele é um inútil que não tem nada melhor pra fazer da vida. E não vai achando que isso vai ser uma aventura divertidinha da sessão da tarde não, seu Zé Buceta. Porque esse otário vai se fuder na história do início ao fim. E no final ele vai continuar sendo um cabaço miserável, igual todo babaca que leu essa história. Essa é basicamente a diferença de tom. Eu preciso tomar um copo d'água. E uma coisa complementou a outra, já que o filme fez bastante sucesso e o Mark Millar, o cara que escreveu a história, também escreveu uma sequência que um tempo depois também iria ganhar um filme. E é aí que começa o problema pra mim. O primeiro Kick-Ass tem uma história fechada, a gente vê a motivação do Dave virar o Kick-Ass, a gente vê ele tentando agir como um herói e no fim temos as consequências disso. É uma história sólida, com início, meio e fim. Dava pra ter acabado facilmente só nessa primeira edição e ser uma história única. Só que aí a gente tem o segundo quadrinho, que é basicamente a consequência das consequências. O ponto principal dessa sequência é mostrar como as ações do Kick-Ass influenciaram outras pessoas que seguiram o exemplo dele e também resolveram se fantasiar de heróis. Isso é uma coisa que tinha sido muito brevemente abordada na primeira história em um quadrinho só e virou o ponto central na segunda. E eu acho que essa premissa podia ter funcionado muito bem, só que o jeito que o Mark Millar escreveu essa sequência, na minha visão, fez tudo se perder. Desde esse ponto até o ponto inicial dessa história que começou tudo. A história começou a crescer e escalonar num ponto de que deixou de ser sobre o que aconteceria no mundo real e virou genuinamente uma história de ação. Claro que sempre com aquela ressalva de olha só como tudo isso é uma grande idiotice, mas ainda assim tem coisas tipo, agora tem um super vilão que mata todo mundo e no final tem o exército dos heróis contra o exército dos vilões no meio de Nova York, ao mesmo tempo em que a cidade tá cheia de bombas. Além do exagero na escala dos acontecimentos, a escrita em si ficou bem mais apelativa do que era no primeiro quadrinho. Aqui tem vários momentos de violência feitos exclusivamente para chocar. Pra você ler com 13 anos e pensar, nossa, isso aqui é muito adulto, tem sangue, e tem sexo e tem sangue. No geral, a história é um grande mais do mesmo. Só que pior. Acho que a única coisa que realmente é interessante nessa história toda e realmente impactante é a parte envolvendo o pai do Dave. Esse foi o único momento em que alguma coisa violenta nessa história realmente causou algum impacto em mim que tava lendo. Eu entendo que a premissa é, se a primeira história é sobre um moleque virando herói, a segunda seria sobre grupos. Igual aconteceu nos quadrinhos, que primeiro surgiram os heróis nessas histórias solos, e depois eles se juntaram em equipes. Mas o Mark Millar realmente perdeu a mão. E se o quadrinho é bem mais ou menos, o filme então, minha nossa. Eu falei mais disso no vídeo do Kick-Ass 2, esse filme é um downgrade completo do primeiro. O Kick-Ass 1 é um filme que destoa da mensagem do quadrinho, mas ainda assim é um filme legal. Agora esse aqui é ótimo pra você colocar na TV e fazer outra coisa ao invés de assistir. Esse filme é tão amaldiçoado que ele tem um final que meio que fecha a história, mas a ideia seria realmente ser uma trilogia de filmes. Só que como esse filme foi uma porcaria, eles engavetaram indefinidamente um terceiro filme. E desde então Kick-Ass não tem mais nenhuma adaptação, seja para filme, série, animação. Até a data que esse vídeo está sendo feito, a única coisa que nós temos é a confirmação de que o diretor do primeiro filme, o Matthew Vaughn, está trabalhando no roteiro para uma trilogia nova de filmes que vão ser um reboot para a franquia. Ou seja, diferente dos dois vídeos anteriores, dessa vez eu não vou falar do quadrinho ao mesmo tempo que eu falo sobre a adaptação, porque não tem adaptação.
Valeu mesmo aí, ô Jeff Wadlow. Já vai fazer 1 ano desde que eu fiz o segundo vídeo e eu ainda não consigo compreender o que tu teve na cabeça pra colocar Hit Girl beijando o Dave. Isso aí foi bem zoado. O Mark Millar já disse em uma entrevista que a ideia dele com os quadrinhos era criar uma trilogia no estilo da trilogia clássica de Star Wars. Você tem um primeiro filme te apresentando os personagens, um segundo mais sombrio que termina com um gancho, e um terceiro com uma conclusão. Ironicamente, em Star Wars, o Império Contra-Ataca, que é o segundo filme, é o melhor da trilogia, e aqui em Kick-Ass, o segundo é justamente o pior, na minha opinião. Mas e o final dessa história? Será que Kick-Ass 3 termina de estragar tudo ou encerra essa trilogia de forma satisfatória? Hoje nós finalmente vamos ver isso. Kick-Ass 3 começa exatamente de onde o 2 tinha parado, com a Hit Girl sendo presa e levada pela polícia, e o Dave lendo uma carta que ela escreveu para caso um dia ela seja capturada. Nessa carta ela diz que deixou todo o seu armamento e sua base secreta à disposição do Dave, junto de instruções detalhadas para que ele possa tirar ela da prisão. Mesmo com o Todd e o Marty dizendo que isso é loucura, o Dave insiste que eles têm que fazer. Começando ficando na encolha por um tempo até a poeira daquela loucura toda que aconteceu na última história abaixar, e eles se juntarem de novo. Então, depois de 6 meses de treinamento intenso, a Turma da Justiça Eterna se reúne mais uma vez. Todo mundo passou esse tempo todo se preparando para isso, decorando a planta da prisão, esquematizando como entrar e sair de lá o mais rápido possível, decorando a rota dos guardas, tudo pronto pra gente começar essa história no maior estilo Missão Impossível. Só que, quanto mais perto eles chegam, mais eles percebem que invadir uma prisão não é tão fácil quanto parece nos filmes. O que piora quando o Marty fala que ele teve um sonho, que eles foram presos e um até morreu. E isso deixa a molecada toda aterrorizada com a ideia de tentar invadir uma prisão. E aí já viu, né? Quando um fala que vai embora, de repente o grupo todo começa a falar que vai embora também. E tudo vai por água abaixo de vez quando um guarda vê eles e todo mundo mete o pé. Eles decidem que é melhor deixar isso pra depois e que vai ser melhor se eles continuarem treinando por mais um tempinho antes de fazer isso. Até porque, claramente, o problema aqui é a falta de treinamento. Talvez alguns 4 ou 5 meses sejam bastante pra mudar alguma coisa. Definitivamente não foi um início de história épico. No próximo dia, o Dave vai visitar o túmulo do pai e pensar sobre tudo isso, e cara, isso aqui é loucura. Depois daquela merda toda que ele passou, ele olha pro túmulo do pai e sente que ele precisa mais do que nunca ser um herói, fazendo pose dramática pra tirar foto e tudo mais. Eu acho essa página hilária do jeito mais errado possível. O pai do maluco morreu e a reação dele é: cara, eu sou literalmente o Batman. Imagina o pai dele no céu vendo essa merda. O cara é a versão original daquela galera que fala esse personagem é literalmente eu. E o pior é o Todd ali do lado dizendo que ele queria que os pais dele também morressem pra ele ser legal também. Esse é um jeito bem fodido de mostrar como esses dois estão completamente fora da realidade e somente preocupados em como eles estão sendo vistos. A imagem pro Dave é mais importante do que o que ele tá sentindo de fato. E então a história mostra o rumo que a vida do Dave tomou. Ele e os amigos terminaram o ensino médio e enquanto o Marty foi para uma faculdade, o Dave e o Todd acabaram trabalhando juntos num fast food e fazendo um bico nos finais de semana em uma loja de quadrinhos. Não parece ser a coisa mais ambiciosa do mundo, mas os dois conseguiram alugar um apartamento só pra eles assim. E como o próprio Dave narra, depois de tudo que aconteceu, você deve pensar que ele nunca mais ia querer mexer com esse negócio de herói. Afinal, ele quase morreu várias vezes, o pai dele morreu, a menina que ele gostava foi atacada por isso. Só que mesmo assim, ele continua se fantasiando e mesmo inventando pra si mesmo de que é pra ajudar as pessoas, no fundo ele sabe que é verdade, é porque na cabeça dele ele fudeu tanto a própria vida que ser o que quer é bem melhor do que só ser ele mesmo na vida cotidiana. É de se notar o jeito que ele fala sobre isso, porque se você comparar com a primeira vez que ele fez isso, ele era esse moleque sem perspectiva de futuro, que tinha essa necessidade de querer fazer algo significativo, até pra ele mesmo se sentir vivo, pra sentir que ele existe. Mas agora que ele já passou dessa fase, que ele já é conhecido e fez coisas que impactaram diversas outras pessoas, muito mais de forma negativa do que positiva, ele ainda assim sente a necessidade de continuar fazendo isso. É como se tivesse se tornado um vício, em que ele sabe que é prejudicial, mas mesmo assim ele não consegue largar. Desde o início ele tem esse comportamento de vai lá, faz isso, dá merda, aí ele larga e fala que nunca mais vai fazer isso, e aí passa um tempo e ele volta e o processo se repete. De novo, de novo e de novo. É exatamente igual alguém que é dependente de alguma droga ou algum comportamento
autodestrutivo. Ele e o Todd entram em um bar na tentativa de rastrear um assaltante daquela região. E ele realmente consegue o endereço do cara de um jeito nem um pouco intimidador. E na hora de invadir o lugar, o Dave tem a ideia de fazer uma grande entrada atravessando a janela pulando de um rapel. Olha, esse é outro daqueles raros momentos em que o Dave realmente faz algo foda. Igual quando ele entrou naquele prédio pegando fogo. Pena que não tinha ninguém pra ver essa grande entrada, já que o cara que eles estão atrás é um drogado todo fudido que tá desacordado no chão. Ele e o Todd só amarram o cara e deixam um cartãozinho e chamam a polícia. De volta à base de operações que a Hit Girl deixou pra ele usar, conhecemos o novo herói, o Juicer, um cavalo velho de barba na cara que entrou no grupo só pra poder usar o esconderijo como casa sem precisar pagar e ficar o dia todo jogando videogame. Por um lado, viver assim é patético, mas por outro, também é genial. O cara é tipo um macaco que finge ser burro pra não precisar pagar imposto. E o pior é que ele ainda trouxe a namorada pra morar junto com ele. Me surpreende muito esse doidão aí ter namorada. O Kick-Ass já tá de saco cheio disso e ele planeja fazer algo grande pra mostrar que os heróis ainda estão na ativa. E convoca uma reunião pro próximo dia. Uma reunião obrigatória. Mais tarde no apartamento, o Dave prepara um sanduíche antes de sair pra patrulhar as ruas, enquanto o Todd fica na internet procurando por mulheres mais velhas em sites de namoro. Coisa que o Dave se recusa a embarcar junto, porque gente velha caçando gente nova na internet pra namorar é bem esquisito, mesmo se forem mulheres fazendo isso. Só que o Todd é burro demais pra entender que mulheres também podem abusar de pessoas mais novas. Olha, você pode achar o Dave um imbecil, um lerdo, um nerdola, mas ele nunca foi burro o suficiente pra cair no "o meu marido está morto, não quero voltar a casar, só quero sexo. Achas que tens o que é preciso para esmagares a minha rata? Clica aqui." Olha que tem muita gente aí na internet que já caiu nessa, hein? Nas ruas, enquanto passeia com seu lanchinho, o Kick-Ass é abordado por uns bandidos. E se o Todd não consegue entender o conceito de namorar com alguém da sua própria idade, o Dave não consegue entender o conceito de assalto, porque demorou pra ele raciocinar que é ele quem tá sendo assaltado. Só que tá tudo certo, já que ele sabe lutar e tem placas de metal em volta dos ossos e... deixa pra lá. Não dá pra botar placa de metal em volta das bolas, né? Por sorte, um carro chega e espanta os bandidos, que só roubam o relógio dele. De dentro do carro sai uma moça que se oferece pra ajudar o Kick-Ass, dando pelo menos uma carona pra ele. No caminho, o Dave fala sobre como na verdade isso foi só uma exceção e ele costuma arrebentar todos os bandidos e ele é um macho alfa e blá 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 blá. Ele até fala sobre os planos dele de voltar com tudo contra a máfia, porém ainda se segura pra não falar demais e pede pra ela deixar ele ali mesmo, pra ele ir embora o resto do caminho andando. Antes de se separarem, a garota diz que se chama Valerie. Cortamos pra uma outra situação, uma personagem chamada Auntie Genovese. Eu não lembro se eu falei dela no vídeo anterior, mas ela é a mãe do Chris Genovese, o Red Mist. E vemos como a vida dela virou um verdadeiro inferno pelas coisas que o filho fez, constantemente sendo lembrada e humilhada pelas vítimas do filho. Falar pra vocês, você ver a perspectiva da mãe do cara que fez aquelas merdas todas e como ela é obrigada a lidar com o fato de que todo mundo julga ela pelas ações do filho, não importa o lugar, não importa quem, e ela não pode fugir disso porque o filho dela é a razão disso tudo tá acontecendo e ele ainda tá vivo e ela é obrigada como mãe a ficar perto dele. É semelhante à situação daqueles pais e mães de filhos que cometem algum atentado e como eles têm que seguir a vida depois disso. Só por tocar nesse assunto, já dá pra dizer que nós temos aqui um assunto mais denso do que 80% do quadrinho anterior. Ela vai ao hospital ver o Chris que tá internado e somos apresentados ao grande e último antagonista dessa história, Rocco Genovese, o irmão mais velho do falecido pai do Chris. Ele tá aqui pra informar que vai garantir que todas as alegações contra o Chris vão ser retiradas, e ele vai estar livre em uma semana. Tudo isso porque ele mexeu uns pauzinhos com a ajuda do capitão da polícia, Vicky Gigante, pra resolver isso. E antes de sair, ele fica de olho num guarda que tava ali no canto e manda ele vir em um jantar na casa dele de noite, especificamente usando o uniforme. Eu não sei se foi uma boa escolha usar o termo mexer uns pauzinhos quando eu tô falando desse cara. E saindo, ele fala que tá pronto pra voltar aos negócios na cidade. Quando ela vai falar com o Chris, tudo que ele faz é chorar e falar que não entende porque isso tá acontecendo e que a vida dele é muito difícil e nada é fácil pra ele e blá 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 blá. E a mãe dele tem a reação mais comum possível, fica completamente revoltada com esse doente se fazendo de coitado depois daquelas coisas horríveis que ele fez. O pai dele era um criminoso de merda, mas pelo menos ele só matava em nome dos negócios, não pra brincar de ser super vilão. E depois de pensar muito, ela chega à conclusão de que se ele é a única coisa que tá prendendo a vida dela nessa cidade, então talvez a responsabilidade dela seja acabar com ele de uma vez e começar a vida de novo. De volta ao Dave no trabalho, ele conversa com o Todd sobre essa garota que ele conheceu no dia passado, e como os dois ainda estão conversando e até combinaram de se encontrar de novo. Talvez finalmente uma garota esteja gostando dele pra valer dessa vez. Na caída da noite, os heróis se encontram para reunião sobre os mafiosos, onde eles conversam sobre o Rocco Genovese.
Aparentemente o Rocco era um mafioso das antigas, mas que foi completamente apagado dos registros e enviado de volta para Sicília, por conta dos seus gostos particulares envolvendo homens loiros. Isso porque a máfia fora de Jojo não é lá uma organização muito progressista. E esse cara tem a fama de ser bem sádico, matando seus desafetos usando uma picareta dourada. E agora ele tá em Nova York com um plano para unificar todas as organizações criminosas em uma só. E a ideia do Dave é invadir o esconderijo dele e fazer uma grande entrada, igual a HQ do Batman Ano 1, em que ele encontra todos os mafiosos e faz um discurso. Ele já tem a cena toda montada na cabeça, é como se fosse um grande momento épico de um filme. E a galera embarca nessa onda, menos o Juicer. O Juicer não vai fazer porra nenhuma. De volta à mãe do Chris, ela consegue arrumar uma arma para entrar no hospital e fazer o que tem que fazer. No quarto, um zelador começa a puxar assunto com o Chris. E o Chris começa um papo de que na verdade ele sempre gostou de super-heróis e não sabe como ele acabou fazendo as coisas que ele fez. E olha, vocês estão sacando que o negócio tá aos poucos encaminhando para ele ter um arco de redenção. E eu já digo aqui que não tem redenção para ele. Se você viu o vídeo anterior, tu sabe do que eu tô falando. Esse zelador, na verdade, é o irmão daquele coronel da Justiça Eterna que o próprio Chris matou. E ele tá ali pra vingar o irmão, sufocando o Chris até a morte. Só que por uma grande cagada, a mãe do Chris chega no quarto no exato momento em que isso tá acontecendo. E de reflexo ela puxa a arma e atira no cara, e acaba salvando o Chris sem querer. Isso que eu chamo de timing ruim. Do outro lado da cidade, enquanto essa cagada toda rola, a Hit Girl continua no presídio, recebendo atendimento do seu terceiro psiquiatra, Dr. Alex White. Ele diz pra ela que tá bem otimista sobre fazer algum tipo de progresso com ela, que nesse meio tempo incitou alguns motins e foi colocada na solitária da prisão. A missão dele é entender o psicológico da garota e as coisas que a atormentam. E a resposta da Mindy é de alguma forma roubar o cigarro dele e falar que tem um prisioneiro quebrando a regra que ela mesma instaurou na prisão de proibir venda de drogas. Pra surpresa do doutor, essa menina tomou o controle de todas as gangues da prisão e agora manda e desmanda no lugar. Dá pra perceber que até o final dessa história o Dr. White aqui vai estar assim. No centro, o Dave chega naquele encontro com a Valerie, vestido de Kick-Ass ainda. E eles começam a conversar sobre isso, com o Dave dizendo que ser um herói dá um propósito pra ele de ajudar as pessoas que não seria possível pra ele como uma pessoa normal. E a Valerie meio que discorda, até porque ela trabalha como enfermeira em um hospital, então ela também ajuda as pessoas. Ela até sugere que ele poderia ajudar as pessoas fazendo trabalho voluntário. E ele até considera, mas ele teria que fazer isso como ele mesmo e não como Kick-Ass. E ele mesmo não é um cara muito legal. Só que a Valerie discorda, afinal, se ele não fosse um cara legal na vida pessoal, ele também não iria ser legal se fantasiando para ajudar os outros. E realmente o Dave nunca tinha parado para pensar por esse lado. Durante a história toda, essa foi a primeira vez que alguém, além do pai do Dave, demonstrou genuíno interesse pelo Dave como pessoa e não como Kick-Ass. Ele nota que tá atrasado para encontrar os outros e se despede, combinando de encontrar com ela de novo. Ele até revela o nome verdadeiro antes de ir embora. Isso, meus amigos, é o nascimento do mais puro romance. Pelo menos até quando começar a ficar inadequado. E lembra daquele cara que tava vendendo drogas na prisão? A Hit Girl deu um jeito de fazer ele parar. Mesmo que o Dr. White não acredite que ela de fato tenha conseguido fazer isso. O que não faz tanta diferença, já que ela mesma disse que vai sair dali daqui a uma semana. E quem já saiu foi o Chris, que até recebeu uma festa de boas-vindas com direito a bebida e muita mulher pelada sem roupa. Tudo organizado pelo Rocco, que tem a intenção de adotar o Chris como um pupilo. Ele até ganha um celular com GPS para que eles nunca percam ele de vista. Tudo de acordo com o plano do Rocco de juntar o máximo de soldados possíveis para dominar o crime organizado. Do lado de fora, nossos grandes heróis se preparam para fazer uma entrada triunfal, explodindo a parede com bombas adesivas que a Hit Girl deixou. Até o Marte veio da faculdade para fazer parte disso. Diferente de um outro herói aí que é um vagabundo. Esse deveria ser um momento bem importante pro Kick-Ass, já que seria a primeira vez que ele iria se reencontrar com o Chris depois de tudo que aconteceu. Só que antes de entrar, eles são distraídos por um cara fantasiado que pede doações para um abrigo de cachorros. Isso rola bem no momento em que alguns dos mafiosos saem para fumar e pegam todos eles no flagra. Para salvar o Marte, o Kick-Ass ataca e chama a atenção deles. E quando ele é agarrado por um dos criminosos, para escapar dessa situação ele ativa as bombas e explode o lugar todo. Isso cria tempo para ele fugir pra rua, em que ele sai pulando de carro em carro até cair no meio da rua e fazer aquele truque de se agarrar na parte de baixo de uma van. Essa já é a segunda vez nessa história que o Dave faz algo realmente foda. Ele tá evoluindo, vocês estão percebendo. Quando essa confusão passa, o Rocco toma conhecimento que eram alguns idiotas fantasiados que fizeram isso. Como vocês viram no último vídeo, passou a ser proibido pessoas se fantasiando de herói por aí. Mas desde que a Hit Girl foi presa, os policiais não se dão o trabalho de realmente prender pessoas fantasiadas, porque elas normalmente não oferecem perigo nenhum.
O Roku realmente fica puto da vida com isso e manda entregarem o cara responsável pela segurança no frigorífico. Acho que vocês conseguem imaginar o que vai acontecer com ele. No QG da Justiça Eterna, o Juicer tá organizando uma audição para novos membros se apresentarem e talvez entrarem no grupo. Começando por um cara chamado Skybeard, que montou um traje que possivelmente vai conseguir voar em breve. Só que o Juicer não tá muito afim de esperar o cara. Pô, vacilo, o cara parece ser mó inteligente. Quando o Dave chega já puto da vida por não ter conseguido fazer a cena que ele queria, ele ainda começa uma discussão com o Juicer por estar fazendo isso sem pedir a ninguém, e ainda não ter ido com eles. E a gota d'água foi ele ter feito um mural na parede sem o Kick-Ass, como se ele fosse o líder da equipe. Isso faz o Dave explodir e expulsar o cara, falando o quanto ele é um encostado que não faz nada pra ajudar. Ele nem sabe se o poder que ele diz ter realmente funciona, e o Juicer ativa o poder, que liga uma luzinha em volta do traje dele. Uou, legal, o poder do cara é ser uma lâmpada fluorescente. Essa treta divide parte do grupo com outras pessoas saindo junto do Juicer. É como se fosse uma guerra civil, só que muito merda e sem graça. O que é engraçado, porque o Mark Miller escreveu Guerra Civil. As coisas não estão muito boas. O traje do Dave ficou todo rasgado pela explosão, o grupo ficou com um climão merda depois daquela treta toda do Juicer. O Chris tá solto e ele ainda tá tendo que escutar o Todd transando com a antiga professora deles que ele encontrou naquele site de encontros. Nem ficar na internet conversando sobre heróis em fóruns tá divertido. A única coisa legal é encontrar a Valerie. E chegando na casa dela, descobrimos que ela é uma daquelas doidas cheias de gato em casa e ela é tão nerd quanto o Dave. Tem até uma coleção de action figures. Ela diz que tem até mais coisas na casa do pai dela e que ela mora separada desde que a sua mãe morreu e ele arrumou uma nova namorada, que por acaso era a melhor amiga da mãe dela. Então fica um clima esquisitão quando ela tá lá. Aliás, ela também explica que isso na orelha é um aparelho auditivo, porque quando ela era mais nova, ela teve poliomielite e perdeu a audição na orelha direita. Eles ficam próximos e rola um clima aí, vocês sabem o que vem depois disso. No frigorífico, o Roku obriga o Chris a espancar o responsável pela segurança da festa. E quando acaba, o Roku pega a picareta de ouro dizendo que cada entalhe nela é de um assassinato. E o 100º entalhe vai ser quando ele matar a Hit Girl. E crava ele na cabeça do cara da segurança. Que idiota, todo mundo sabe que a picareta de ouro é a mais inútil que tem. De volta ao presídio, a Mindy tá toda fudida por ter tentado fugir da prisão e fracassado. Pelo menos no caminho ela arrebentou alguns guardas e deu um entretenimento pros detentos. Quando o Dr. White questiona o porquê dela fazer isso, de início ela só xinga ele descompromissadamente. Mas quando ele toca no assunto de chamar a mãe dela pra fazer uma visita, a garota fica completamente ensandecida. E o doutor percebe um ponto fraco pra ele estudar ela melhor. Na casa do Vic Gigante, o capitão da polícia corrupto, todos os outros policiais sujos expressam o quanto esse Roku é maluco, e é questão de tempo até ele fazer alguma loucura caso esse plano de unir todo o crime da cidade em um só dê certo. Mas eu diria que o risco desse velho querer comer algum desses caras é o que tá aterrorizando eles de verdade. E o Vic concorda plenamente, e tem um plano de sair dessa mudando de cidade. Mas antes ele pretende roubar toda a grana do Roku, afinal, ele sabe todos os esquemas do qual ele vem fazendo vista grossa. E para isso ele tem uma ideia de fazer o que todo imbecil nessa história também faz: usar uma fantasia. No próximo dia, todos os policiais vão fantasiados em um ponto de jogo clandestino e fazem uma chacina no lugar, só deixando um cara vivo pra poupar o trabalho de ter que contar toda a grana que eles vão roubar, e de qualquer forma eles matam ele depois. Tudo isso gravado e mandando uma mensagem de que eles vão pegar esse dinheiro e devolver pras comunidades que foram roubadas, como se eles fossem os Robin Hoods do nosso tempo, e ainda passando uma mensagem contra o aquecimento global. Uou, gente ruim usando pautas sociais e ambientais sérias pra se fingir de bonzinho na internet? Mark Miller, você tá deixando isso aqui realista até demais. Esse vídeo foi tão efetivo que agora o próprio pessoal da Justiça Eterna se questiona se eles deveriam arranjar uma heroína lésbica ou algum herói de cadeira de rodas. Bom, de qualquer forma, eles recebem vários pedidos de ajuda pelo Twitter. Só que o Kick-Ass anda meio sumido. Ele não apareceu nas últimas 3 reuniões. E o Todd garante que dessa vez ele vai pegar o ônibus na hora certa e aparecer. Ele só estava ocupado com algumas missões solos. Acontece que ele ainda está ocupado com uma missão solo, e depois disso em outra missão solo, e mais uma depois disso. E até quando ele não estava nessas missões solos, ele continuava pensando sobre essas missões solo. E olha aí, mais uma missão solo. Deixando a palhaçada de lado, o David descobriu que a vida não é só brincar de ser super-herói. E agora que ele arrumou alguma coisa melhor para fazer da vida, ele vê com clareza o quão idiota foi essa ideia toda. E finalmente faz uma reflexão de que desde que a mãe dele morreu, ele se enterrou nesse negócio de super-herói justamente por não gostar de quem ele era. Mas agora que ele achou alguém que goste dele pelo jeito que ele é, essa coisa toda de super-herói não tem mais importância.
É bem gratificante ver essa evolução do Dave como pessoa, principalmente comparando como ele era no início da história. Claro que por outro lado, isso desgasta bastante a relação dele com o Todd e os outros heróis, porque ele praticamente não tá mais se fantasiando pra encontrar eles. É realmente como se ele tivesse tomado um baque e acordado pra vida. Agora ele consegue lidar com qualquer problema sem precisar vestir uma fantasia pra se sentir confiante. Como ele mesmo diz, levou 19 anos, 4 meses, um traje de mergulho verde e 12 espancamentos feios pra ser finalmente o cara que eu sempre quis ser. Parece que a carreira de Kick-Ass tá com os dias contados. Em outro lugar, os policiais corruptos continuam matando os mafiosos e roubando toda a grana. Essa terceira HQ começou em 2013 e foi até 2014. Então eu suponho, que essa deve ter sido uma das primeiras vezes que uma HQ de herói tocou nesse assunto de policiais usando o símbolo do justiceiro. Tudo bem que nesse caso é um contexto um pouco diferente do comum, mas ainda assim é claramente uma farpada para esse tipo de coisa que começou a acontecer na vida real. E quando o Rocco descobre que tem uma equipe por aí fantasiada matando os soldados dele, ele fica de saco cheio e ordena para que matem qualquer pessoa fantasiada que estiver pelas ruas. Qualquer uma, sem exceção. Então, no maior estilo de filme de máfia, cada um dos heróis é assassinado, desde o Juicer até o Dr. Gravidade. Sinceramente, eu fico surpreso disso ter demorado tanto tempo pra rolar, era meio que inevitável de acontecer quando um monte de gente fantasiada sem treinamento nenhum mexe com um grupo de psicopatas criminosos armados até os dentes. A história então corta pra um flashback da Hit Girl, narrando um treinamento com o Big Daddy, envolvendo se agarrar em um trem em movimento, subir nele e pular numa ponte. Só que o Dr. White não tá muito interessado na parte divertida do treinamento, e sim na parte que envolve mandar os bandidos comerem capim pela raiz. Em especial, a primeira vez que ela matou alguém. E essa conversa tá rolando enquanto a mãe dela tá atrás de um espelho falso, ouvindo tudo. E esse não é um assunto tranquilo pra Mindy, porque as primeiras vezes em que ela teve que matar alguém, ela sempre congelava e não conseguia puxar o gatilho. O grande problema, segundo o Big Daddy, é que ela ainda enxerga esses bandidos como seres humanos. E pra resolver isso, ele leva ela pra uma viagem na Tailândia e sequestra alguns turistas sexuais americanos que foram pra lá se aproveitar de garotas menores de idade. Não existe tipo de pessoa melhor pra se matar sem sentir remorso. Ele até colocou umas máscaras de super vilões neles pra deixar ainda mais fácil. A ideia é soltar eles no meio do mato e ir caçando um por um. E se a Mindy conseguir, no final disso ela vai ganhar um presente. O Big Daddy é o tipo de cara que não gosta muito de heróis tipo Homem-Aranha, que não mata. Ele gosta mais de personagens tipo o Justiceiro ou o Rorschach. Só que por incrível que pareça, esses caras conseguem pegar e fazer ele de refém. Isso coloca a Mindy numa situação em que ela não tem outra opção a não ser matar eles, o que ela faz. E é claro que o Big Daddy se deixou ser capturado de propósito para ela não ter escolha nessa situação. E como prometido, ele entrega o presente para ela. E é uma fantasia, a sua fantasia de Hit Girl. O Dr. White questiona se ela ficou brava por ele ter enganado ela. E ela diz que não, que foi um ótimo jeito de ajudar. Mas então por que ela estava hesitando? Por que ela é tão sensível quando o assunto é a própria mãe? Ela diz que, além do choque de descobrir que a mãe não estava morta, ela tem medo de que a mãe pense que ela é uma pessoa ruim e se sinta decepcionada. Por isso ela quer evitar o máximo possível de contato. Só que o que ela não sabe é que a mãe já tá ali. E o doutor chama ela para entrar na sala para as duas conversarem sobre isso. Todo mundo tá bem confiante de que vai dar tudo certo. Ela começa a conversa de forma otimista, dizendo que conseguiu arrumar um emprego e tá ajudando pessoas em um abrigo local. Ela até formou um círculo social novo desde que saiu do ensino médio. Desde que o pai maluco sequestrou a Mindy, a vida dela tinha ficado totalmente travada. Mas as coisas estão mudando para melhores, porque a real é que ela acha incrível a filha dela fazer todas essas coisas surreais, envolvendo matar bandidos, mafiosos, policiais corruptos. A mulher é uma completa fanboy da Hit Girl. Isso não é o que o Dr. White estava esperando. Antes de ser retirada à força, ela diz pra mim de voltar a ser a Hit Girl, e esse era o último empurrão que ela precisava. Essa aí tá concorrendo forte ao prêmio de mãe do ano, só gente certa da cabeça nessa família. Nas ruas da cidade, a caça aos fantasiados continua. Dessa vez estão atrás do Todd, que toma um tiro bem na bunda. Os criminosos pegam ele achando que ele é o líder dos heróis, e pretendem tirar informação sobre quem são esses mascarados roubando a grana da máfia. Tudo isso enquanto o Vic e o resto dos verdadeiros ladrões ficam na encolha, vendo os heróis pagando o pato dessa merda toda. Em casa, o David tá desesperado vendo as notícias do que tá acontecendo com os heróis e tentando entrar em contato com o Todd, mas sem conseguir. Sem outra escolha, ele pega as chaves do carro da Valerie, o traje, os bastões e sai pra ficar farmando aura na rua. Quer dizer, pra encontrar o amigo. Depois desse reencontro super saudável, a Mindy tá mais animada do que nunca pra fugir da prisão. Ela só não contava que esses policiais estavam na folha de pagamento do Rocco, que tá organizando um grande evento pra finalmente colocar em prática o plano pra unificar todo o crime organizado, com direito à presença da própria Hit Girl, que ele mandou o Chris ir buscar na prisão.
Aliás, eu tenho que dizer, ele tá igualzinho o cara do postal, tomara que não tenha nenhum gato aí por perto. Faz parte do plano do Roku deixar o Chris matar ela na frente de todos os outros chefões do crime. Só que do nada o Chris puxa uma arma e atira em todo mundo ali. Eu não tava brincando quando eu falei que ele realmente parece o cara do postal. Mas acaba levando um tiro no peito. Com muito esforço ele pega a Mindy e tenta tirar ela de lá. Enquanto eles fogem, do outro lado da cidade, o Dave continua zanzando com o carro procurando Todd. E do nada ele recebe uma ligação do Chris. Mesmo fazendo essa boa ação, a Mindy não confia nele, com razão. E ele começa a gritar que ele só tá fazendo isso pela própria mãe, que ele se odeia por ter destruído a vida dela. Ele acaba se distraindo enquanto fala isso e bate numa ponte e derruba o carro na água. Por sorte, a Mindy teve treinamento para escapar desse tipo de situação, e salva o Chris para pegar o celular com GPS. Ele revela que os criminosos levaram Todd para um frigorífico, e antes que ela saia dali, o Chris pergunta se ela perdoa ele pelos erros que ele cometeu. E ela responde dizendo pra ele não ser ridículo. Logo depois, quando os policiais chegam no lugar, eles encontram o corpo dele morto. Assim, a forma que o Chris foi escrito nessa história, fica bem estabelecido a parada do você entender, mas não concordar. As merdas que ele fez na história anterior são absurdas e além do perdão, não tem redenção pra esse cara. Só que ao mesmo tempo é palpável o fato do cara em algum momento ter percebido a bosta que ele fez com a própria vida e com a vida da mãe dele, e querer fazer alguma coisa a respeito disso. E essa última interação dele demonstra isso perfeitamente. Eu entendo porque você tá fazendo isso agora, mas isso não apaga nada do que tu fez antes. Com tudo isso dito, porra, esse aí tava fazendo hora extra na história, não vai fazer falta pra ninguém, não tem nenhum fã desse cara por aqui. Na fuga ela ainda tá meio grog por ter sido drogada e é pega por um guarda. Sorte que o Dave chega a tempo e derruba o cara. Aliás, não só derruba, eu acho que ele matou o maluco. Ele arrebentou a nuca do cara com bastão. Eu acho que ele não tá vivo depois disso. Lá na mansão do Roku chegam as notícias de que a Hit Girl escapou. Mas a esse ponto não tem como dar pra trás e cancelar a reunião, isso seria um sinal de fraqueza. Além de que o lugar é altamente protegido, principalmente agora que todos os chefes chegaram. Quem também chega em casa finalmente é a Hit Girl, que de volta ao QG se injeta com um líquido para neutralizar a droga dentro do corpo. O Dave pensa sobre chamar a polícia para ajudar, mas ela lembra ele que toda a polícia tá na mão do crime, então eles vão ter que resolver isso sozinhos. Nessa hora ele recebe uma ligação da Valerie perguntando o que ele tá fazendo. Ele explica a situação e isso deixa ela preocupada, dizendo que vai chamar a polícia. Mas ele promete que essa vai ser a última vez que ele vai fazer isso. A Hit Girl percebe o que tá rolando, mas não quer se envolver muito. Ela entrega um uniforme novo pra ele e diz que eles vão precisar ir pro subsolo, coisa que o Dave passou esse tempo todo sem nem saber que existia na base. A partir daqui, a história toda se encaminha para um clímax final. O Todd é levado para o frigorífico, na estação de polícia o gigante recebe uma ligação dizendo aonde o Kick-Ass e a Hit Girl estão indo, e os dois chegam no subsolo, que é um lugar enorme, tem até uma lancha em uma daquelas caminhonetes gigantes. Matar traficantes parece ser um negócio bem lucrativo. A Mindy dá as chaves pro Dave pegar o papai móvel, esse é o nome. O plano é ele ir pro frigorífico salvar o Todd e ela ir pra mansão matar tudo que é bandido que tiver lá. O Dave se pergunta porque ele tá com um pressentimento horrível de que os dois nunca mais vão se ver de novo. E ela diz que é porque ele é um viadinho. Esse definitivamente é um jeito peculiar de demonstrar afeto, mas ainda assim é afeto e os dois se abraçam, com o Dave pedindo pra ela se cuidar. Ele realmente está com uma sensação estranha sobre tudo isso, muito diferente de todas as outras vezes, já que agora ele tem alguma coisa a perder caso tudo isso dê errado. Pra tranquilizar um pouco, a Mindy diz que os dois finalmente vão fazer o que eles sempre quiseram. Ele vai salvar o melhor amigo em apuros e ela vai acabar com o crime organizado. No melhor dos casos, se os dois morrerem, eles morrem como heróis de verdade. Só que é claro que eles não vão perder, eles são os heróis dessa história em que não existem heróis. Bom, enfim, finalmente chegamos na reta final. O Dave e a Mindy seguem caminhos opostos. Ela até a mansão Genovese para matar os mafiosos e o Dave até o frigorífico para salvar seu amigo. Enquanto ela tá na expectativa de que vai chegar no ápice da sua carreira como vigilante, ele nunca esteve tão incerto. A única certeza que ele pode ter é que isso vai acabar com o corpo dele morto no chão. Na mansão Genovese, todos os chefões do crime estão presentes e o lugar tá parecendo uma fortaleza. Tem tanto bandido concentrado em um só lugar que faz a capital do Brasil parecer uma creche. Na beira do mar chega a Hit Lancha, que tá vazia. Acontece que uma lancha roxa com Hit Girl escrito gigante na frente é uma ótima distração para ela matar todo mundo usando o fuzil com silenciador. Às vezes o melhor jeito de passar despercebido é chamar muita atenção. Ela só deixa um coitado vivo porque vai precisar dele em cima do telhado. Também aproveita para deixar um monte de explosivos jogados ali pelo chão. Bom, do lado da Hit Girl tá tudo indo conforme o planejado. Mas será que o nosso grande herói vai conseguir também? No armazém, o Todd parece ter sido atropelado por um desfile inteiro de carnaval com tanta surra que ele tomou. Só que o moleque realmente tem fibra, porque não conseguiram tirar nenhuma informação dele. A próxima tática é ameaçar cortar ele com uma motosserra, e isso seria bem intimidador.
se o outro cara não tivesse dito que entregaram a motosserra errada pra ele e o cabo não chega na tomada. Que isso? Que bandidos são esses? Os caras faltou na aula de tortura 101. Do lado de fora, o Dave observa e enche a parede do lugar com explosivos, enquanto espera o momento perfeito pra entrar. Na sala da mansão Genovese, o Rocco discursa que trouxe todos eles ali pra testemunharem a morte da Hit Girl, e que isso firme a ideia de que o comando dele é o melhor para os negócios. Tem uma lápide e um caixão ali esperando pra quando ela chegar, e o Chris for matar ela com uma picareta de ouro. Essa morte vai ser a marca do acordo deles. Os caras ficam meio cagados perguntando se ela tá ali, e o Rocco diz que na verdade ela tá vindo e tá totalmente dopada e imobilizada. Acontece que esses outros criminosos ainda não disseram se concordam ou não com essa ideia. A argumentação é de que como a família Genovese é siciliana e já faz isso há anos, seria natural que eles assumam o comando desse negócio ao invés de outra raça inferior. Eita, o velho foi de 0 a 100 muito rápido, até pra uma negociação entre criminosos. Quando um dos caras diz que tá dando fora dali, o Rocco fala que se ele sair, o filho dele morre. Na verdade, os filhos de todos os chefes ali presentes foram sequestrados, e só serão soltos quando esse acordo for aceito. Tudo isso tá rolando enquanto a Hit Girl tá no telhado com aquele cara, esperando o melhor momento. Quando o Rocco solta sua última frase de efeito, aquele cara cai do teto com tudo em cima do caixão. E ele tá amarrado em uma bomba que quando explode espalha um gás pela sala toda, que por acaso já foi totalmente trancada pela Hit Girl. Ao mesmo tempo, Dave também ativa os explosivos na parede do armazém e finalmente ele consegue fazer a entrada que ele tanto queria desde o início da história. E tanto a Hit Girl quanto o Kick-Ass simultaneamente arregaçam os bandidos. A Hit Girl é treinada, então já seria fácil pra ela. Mas ainda tem o bônus de que tem esse gás aí com os alucinógenos que deixam os bandidos aterrorizados. Só que o Kick-Ass não mantém a aura por muito tempo e começa a ser sufocado por um dos caras. Por sorte, aquela motosserra tava por perto e ele usa pra matar o cara. Eu acho engraçado que o Todd disse pra ele usar a motosserra, mas quando o Dave usou, ele mandou não era isso que eu quis dizer. Tu quis dizer o que então, cara? Não tem muitas opções diferentes pra você usar uma motosserra quando tem um cara em cima de você te enforcando. Na mansão, agora que todo mundo tá morto, só sobra o Rocco. Agora é só ela, ele e a picareta dourada. Ela pergunta se ele tá com medo do que tá vendo, e na perspectiva dele, ela realmente é um monstro. Suas últimas palavras são que ele não tem medo de nada. Pra mim, essa frase não é tão maneira quanto ele pensou que foi. Então ela crava a picareta na testa dele. Assim acabando com o último membro da família Genovese. Essa picareta continua sendo a pior do jogo. Quando parece que tudo tá resolvido e os dois conseguiram, o Dave e a Mindy são surpreendidos por mais inimigos. Ela é cercada pelo Vic gigante e todos os policiais corruptos, e o Dave é espancado por outros 4 bandidos que apareceram. O gigante diz que alguma alma caridosa fez uma ligação para a polícia avisando o que ia acontecer ali. E a Hit Girl fez um grande favor matando todas aquelas cabeças do crime. Agora tem um vácuo de poder bem convidativo para ele ocupar. Enquanto continua sendo espancado, Dave pensa sobre tudo o que aconteceu até aqui. Ele sabia que isso ia dar errado de alguma forma, sempre deu errado. Ainda mais agora que ele estava com um pressentimento horrível sobre tudo isso. Repensar sobre o que aconteceu desde as primeiras tentativas até as parcerias, tudo que na cabeça dele parecia tão legal, agora só parece ridículo. Junto com a dor de estar sendo espancado, o arrependimento e a sensação de ter desperdiçado a própria vida vem junto. Tanto tempo fantasiando em ser o Homem-Aranha, o Homem de Ferro ou qualquer outro herói porque ser ele mesmo nunca foi bom o bastante. Horas e horas consumindo informações inúteis sobre esse universo de quadrinhos e tudo isso pra quê? Pra passar a vida toda sendo um esquisito com poucos amigos e sem perspectiva de futuro? Pra vir parar nesse ponto? Pra morrer assim? Por que os pais encorajaram ele a cair de cabeça nesse tipo de coisa? Por que viver nesse mundo de fantasia pareceu melhor do que viver a vida real? E agora eu pergunto pra você, por que você gosta de histórias em quadrinhos? Por que você gosta de super-heróis? Por um olhar lógico, qual o sentido de você perder tempo lendo a história de um cara vestido de morcego que não existe, ou vendo um filme de um moleque que é picado por uma aranha e ganha poderes ao invés de ir parar na UTI? Eu aposto que você já passou da idade de ficar gastando seu tempo com esse tipo de besteira. Isso é tipo um atestado de falta do que fazer. Normalmente é isso que alguém que nunca viu ou se viu nunca entendeu esse tipo de mídia diz. Nós como seres humanos e como sociedade sempre buscamos um ideal do que deveríamos ser. Desde uma criança que sonha em crescer e ser igual ao pai ou à mãe, ou uma sociedade que debate entre si qual o melhor rumo para que todos nós tenhamos um futuro próspero. Mas a questão é que todos nós somos falhos em algum ponto. Nem todos os pais são bons exemplos para os filhos, nem todos os filhos valorizam os pais que são bons exemplos, e como sociedade, às vezes nós discordamos tanto em níveis tão extremos que dá até para se perguntar se nós ainda estamos vivendo em sociedade. Mas independente das circunstâncias do mundo, nós sempre tivemos um refúgio na ficção. A ideia de que poderiam existir pessoas tão incríveis que fariam você esquecer dos seus problemas por alguns momentos. Tão corajosos que se tornariam um exemplo a se seguir para quem nunca teve um.
tão inspiradores que nos fazem repensar nossos ideais como sociedade, como pessoas e como nós vemos o mundo. Tão heróicos que nos deu uma palavra para chamar pessoas que nós vemos nas notícias que fazem a gente lembrar que o mundo real não é feito só de coisas ruins e existem verdadeiros heróis por aí. Em momentos em que parece que tudo tá perdido, como agora em que o Dave tá sem esperança nenhuma, ele relembra de uma memória em que seus pais falam sobre isso. Histórias em quadrinho estão aqui para te ajudar em tempos de crise, mas eles vão além de uma válvula de escape de momentos ruins. Também são mensagens de que não importa o quão difícil, quão complicada é a situação, assim como esses personagens que você gosta tanto, você sempre pode encontrar uma solução para sair de alguma situação ruim ao invés de desistir. E que melhor mensagem para a vida adulta do que essa? Nenhum obstáculo é definitivo, isso inclui agora. Então o Dave raciocina rápido e percebe que ele está usando um traje com luvas e botas de borracha enquanto ele está encharcado numa poça. Assim ele pega um cabo desencapado e eletrocuta os 4 bandidos, se salvando e salvando seu melhor amigo. No fim das contas, ele realmente conseguiu ser um herói, pelo menos dessa vez. Já a Hit Girl, que parecia cercada, na verdade está no controle total da situação. Ela revela que foi ela mesma quem ligou para a polícia e passou as informações. E então ela explode todas aquelas bombas que estavam espalhadas pelo chão e arrebenta as bolas do Vic. Mas mantém ele vivo, ele ainda vai ter uma certa utilidade. No hospital parece que o Todd vai ficar bem. A Valerie fala sobre tudo que ficou sabendo, sobre a quantidade de gente morta. E aqui rola um momento que eu achei demais. Igual no final da primeira HQ, que a história subverte o clichê do herói se confessar e ficar com a garota no final, aqui a história subverte o clichê do herói se afastar do amor dele pra continuar sendo um herói. A Valerie acha que vai ser igual aquela cena do Homem-Aranha 2, que o Peter diz que não pode ficar com a Mary Jane, mas o Dave fala, não porra, tá doida? E diz que vai ficar com ela e nunca mais vai se fantasiar. O resultado dessa missão toda foi todas as lideranças do mundo do crime de Nova York mortas, e um crime organizado completamente perdido, o que facilitou a apreensão de vários policiais corruptos pelo Marcos, o padrasto da Mindy, que foi recontratado como novo capitão da polícia. Isso com a ajuda do próprio Vic gigante, que de repente apareceu de novo com 30 quilos a menos e bem disposto a ajudar nas investigações. A Hit Girl nunca mais encontrou o Dave de novo, mas ela continua na ativa em lugares diferentes do mundo, matando todo tipo de criminoso. Só que ela não esqueceu de onde veio, já que ela continua mandando flores pro túmulo do pai e pra mãe no Dia das Mães. E por incrível que pareça, a mãe dela virou a melhor amiga da mãe do Chris. Acho que as duas conseguiram recomeçar a vida de novo. Já o Dave arrumou um emprego normal e se mudou pro apartamento da Valerie. Não seria legal largar o Todd sozinho pra sustentar aquele apartamento, mas acredite, ele conseguiu um lugar bem melhor pra continuar se encontrando com mulheres de meia idade. Porém, não é só porque o Dave largou de vez o manto de Kick-Ass que ele não vai mais ajudar as pessoas. Ele vai continuar fazendo isso, só que dessa vez de forma oficial, se tornando um policial para ajudar e proteger a cidade por dentro da lei. Claro, ele ainda curte quadrinhos e filmes de super-herói, mas o arco de ser o Kick-Ass já serviu seu propósito. E pelo que ele diz, está começando a aparecer cada vez mais pessoas excêntricas nesse mundo, então talvez ele realmente tenha parado com isso na hora certa. Ser um herói numa escala menor pode ser bom bastante, e para ser justo, o Kick-Ass deixou um legado importante para essas pessoas. E então temos duas últimas páginas idênticas às primeiras páginas da primeira história, onde um homem fantasiado pula de um prédio tentando voar. Mais diferente da primeira história, dessa vez ele realmente consegue voar. E assim termina a história de Kick-Ass 3. Olha, pra mim, essa terceira história conseguiu firmar o pé no chão depois do tropeço que foi a segunda. O que eu posso dizer é que, assim como a segunda, a premissa do negócio ser pé no chão, aqui realmente se perdeu de vez. Principalmente com personagens caricatos, igual o Rocco. O cara é o estereótipo ambulante do vilão mafioso baseado no Poderoso Chefão. E a parada realmente virou uma história de ação sem vergonha nenhuma de ser isso. Só que o desenvolvimento dos personagens durante essa terceira história faz a perda dessa premissa inicial se tornar compreensível. Foi uma troca justa, a história cresceu muito, mas ao mesmo tempo, os personagens foram bem desenvolvidos numa trama que fechou tudo. O Dave é um protagonista frustrante às vezes. A gente vê ele repetindo erro atrás de erro, e não é como se ele não tivesse noção das merdas que ele faz. Só que ao mesmo tempo em que é frustrante, também é convincente, até porque ele é um adolescente, e adolescentes são estúpidos. E ele só é estúpido em um nível mais avançado do que o comum. E ser um personagem que não é uma pessoa ruim, mas é cheio de defeitos, faz ele parecer alguém real. Na minha opinião, ele é um personagem muito à frente do tempo dele. Toda essa coisa da pessoa que se sente invisível, sem autoestima, sem expectativa de futuro e se joga em um ambiente tóxico. Eu acho que dá pra dizer que colocar uma fantasia e brigar numa boca de fumo é uma coisa meio tóxica, não vai te fazer muito bem, eu suponho. E aí ele começa a sentir que tá sendo visto pela primeira vez e conhece outras pessoas que estão fazendo igual a ele.
E cada vez ele vai se afundando mais e mais nisso, que a bolha de pessoas iguais a ele acha a coisa mais legal do mundo, mas pra qualquer um que tá de fora só é ridículo e uma perda de tempo. Esse tipo de narrativa combina muito mais com o nosso mundo atual do que era em 2008 até 2014. Eu acho que o ponto principal dessa trilogia toda, que engloba não só o Dave, mas a maioria dos personagens que se fantasiam, é o escapismo. Você sentir a necessidade de fugir da vida real para ter uma experiência idealizada envolvendo alguma fantasia, aqui especificamente com quadrinhos de super-herói. Foi assim com o Big Daddy quando quis sair da chatice da vida cotidiana, com o Chris que queria ter essa fantasia de poder sendo um super vilão, o Coronel Estrelas para fugir do passado trabalhando como assassino da máfia, que ser um super-herói para compensar isso de alguma forma, o Juicer que colocou uma fantasia para não precisar viver igual um adulto funcional, e toda a galera da Justiça Eterna. E adivinha, todos eles tiveram finais horríveis. Só tem duas exceções a isso. A Mindy, porque diferente de todos os outros, ela foi criada dentro dessa fantasia, então ela não tá tentando compensar alguma insatisfação fingindo ser outra pessoa. Ela é a Hit Girl o tempo todo. E o nosso grande protagonista. O Dave começa a história bem incel das ideias, e eu não digo incel na forma que ficou popularizada na internet, como se fosse só mais um xingamento comum. Ele é genuinamente um cara frustrado com mulheres, que quer se aproximar de alguma e não consegue. E fica bem explícito que é um dos fatores para ele ter essa ideia de se fantasiar. E conforme a história corre, ele vai passando por cada vez mais perrengue e é perceptível que de pouco em pouco ele vai se adaptando, mesmo que ele continue apanhando o tempo todo. Na primeira história ele obviamente começa completamente desengonçado, sem saber o que tá fazendo, e aqui no final o cara tá pulando de rapel no quarto andar de prédio, tá se agarrando na parte de baixo de van em movimento, e ele finalmente consegue se conectar com alguém e largar essa fantasia aí e só ser ele mesmo. Esse crescimento culmina no que ele se torna no final. Ele no fim se tornar um policial é um fechamento perfeito. O ímpeto de herói sempre teve lá. Ele sempre teve coragem, desde a primeira vez que ele entrou num prédio pegando fogo para salvar alguém, até a última em que ele entrou num esconderijo cheio de mafiosos para salvar o amigo. Ele só canalizava essa coragem de um jeito idiota. Foi o caminho natural ele aprender a usar isso do jeito certo. Por tudo que nós vimos ele passar, a gente sabe que ele vai ser um policial foda. A parte fantástica pode ficar com a Hate Girl. A ideia aqui não é dizer que escapismo é uma coisa ruim. Todos nós precisamos de escapismo. Seja lendo um quadrinho, assistindo um filme, ouvindo uma música, jogando videogame. Ou você vai dizer que acha maravilhoso a vida ser só dormir, trabalhar, estudar e repetir o ciclo até morrer. Você estar assistindo esse vídeo agora já é uma forma de escapismo. A grande questão é não deixar esse escapismo moldar a sua persona e substituir quem você é na vida real. Não é porque o Homem-Aranha é seu herói favorito que você tem que ser o Peter Parker. Não é só porque o Solid Snake é seu personagem de jogo favorito que você tem que se comportar igual a ele. E definitivamente você não tem que ser igual ao seu youtuber ou influencer favorito. Até porque se você tentar ser tudo isso, tu vai parar num hospício, cara. Você deveria se inspirar nessas pessoas ou personagens que você gosta pra ser uma versão melhor de você mesmo. Não ser literalmente eles. Eu sei que parece óbvio o que eu tô falando, mas esses quadrinhos foram feitos numa época em que a internet ainda estava no início de começar a explodir no mundo todo. E hoje em dia tem 1 milhão de maneiras de você encontrar escapismos diferentes com apenas alguns cliques numa tela. Você entra no, sei lá, no Twitter pra dar uma olhada rápida no que tá acontecendo, e aí quando vai ver você tá 1 hora lendo coisas completamente aleatórias. Isso quando tu não entra numa discussão. Aí de repente vencer essa discussão vira a coisa mais importante do mundo na sua cabeça. Esse é só um exemplo, mas você sabe que tem gente que tá perdendo toque com a realidade por ficar preso em um ambiente virtual, em que a pessoa vai se sentir bem por poder ser o que ela quiser, sem esforço nenhum, diferente da vida real. É por isso que um reboot dos filmes ou uma nova adaptação animada de Kick-Ass é uma ótima ideia. Esse quadrinho tocou na superfície de um problema que eu imagino que o Mark Millar não fazia ideia que iria crescer tanto com o tempo. Então, no fim das contas, Kick-Ass 3, na minha opinião, é um ótimo final que conseguiu lidar bem com os exageros da segunda edição e encerrar essa trilogia enfatizando o verdadeiro significado do que são histórias em quadrinhos de super-heróis e com uma mensagem que funciona mais hoje do que na sua própria época. Bom, finalmente, demorou, mas encerramos a trilogia original de Kick-Ass aqui no canal. Eu fico feliz porque a primeira vez que eu resolvi falar sobre isso aqui, eu não esperava que ia ter tanto alcance. Ainda mais se tratando de uma franquia que dá pra dizer que sumiu da boca do povo. E de um tempo pra cá, vocês perceberam que várias pessoas voltaram a falar disso de novo, né? Infelizmente, até agora a gente não tem nenhuma notícia nova sobre o tal filme que vai ser o reboot ou qualquer outra coisa. Como eu tinha dito, pra mim, a melhor coisa que podia rolar é uma animação, tipo o que rolou com Invencível. É a melhor forma de ser fiel ao original e de alterar sem correr o risco grande de ficar ruim. Na verdade, pode ficar até melhor.
A história do Dave como Kick-Ass acaba aqui, mas a história termina com um pós-crédito em que a Hit Girl procura outro rapaz pra treinar pra ser o novo Kick-Ass nas suas próprias HQs. E tem uma HQ nova do Kick-Ass que começou em 2018, quem sabe no futuro eu volto a falar disso. Ou do próprio filme novo, seja lá quando for sair. E então, o que vocês acharam desse final e dessa trilogia como um todo? Deixem nos comentários. De novo, muito obrigado por assistir até aqui, principalmente a você que está assistindo isso aqui desde o primeiro vídeo. O tempo voa, eu sinto como se eu tivesse feito aquele vídeo ontem. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo.